E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Via. Para você que não conhece, é a Casas Bahia e Ponto Frio. Muitos investidores acabam gostando desses investimentos, acredito eu que principalmente por conta do histórico passado da Magazine Luiza, que trouxe grande valorização nas ações para os acionistas. E como recentemente quase todas essas ações do segmento de varejo tiveram uma grande desvalorização, o pessoal olha para elas e pensa, bom, se elas já custaram um valor extremamente superior a esse que está sendo trabalhado no momento, será que não faz sentido a gente se expor para poder ter um potencial de ganho lá na frente? Então a gente vai trocar uma ideia sobre como foram os resultados que ela apresentou no último trimestre, como que está a situação dela e eu vou estar dando a minha opinião, se eu acho que faz sentido ou não, se eu invisto nela ou não. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo tá legal, ele tá te acrescentando e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí no like para dar essa força. E comenta aqui embaixo, você investe em alguma empresa do segmento de varejo? Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Mercado Livre, Amazon, comenta aqui pra gente trocar uma ideia, fala qual que tu acha que é a melhor do setor. Então, para a gente iniciar, a gente está aqui no Status Invest. Para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer pré-análise de seus investimentos. Então, aqui eu quero que a gente visualize o seguinte: valor de mercado de 2,9 bi, patrimônio líquido de 5,3 bi para a gente arredondar e uma dívida líquida de 7,3 bi. Aqui a gente já consegue visualizar o seguinte, que a empresa ela está sendo trabalhada com um deságio de quase 50% em relação ao valor de mercado dela versus o patrimônio líquido. E essa métrica a gente consegue visualizar aqui na parte do P sobre VP, que seria o preço sobre valor patrimonial, que está na casa de 0,55. Ou seja, está sendo trabalhada com um deságio. Aqui, se a Via tiver de patrimônio R$1, para cada R$1 que a Via tem, você estaria comprando por 55 centavos. Aí muitos investidores gostam dessa métrica porque sentem que estão comprando algo descontado. Isso daqui serve literalmente para quê? Meio que para nada. Por quê? Esse resultado é uma foto no tempo, ou seja, o valor de mercado é uma foto no tempo e o patrimônio líquido é outra foto no tempo. Por que eu digo isso? Porque a empresa, conforme ela vai gerando resultados, esses resultados sendo positivos ou negativos, eles vão e impactam o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, se a empresa vier fechando com prejuízos repetitivos, o patrimônio líquido vai tender a cair e, consequentemente, isso daqui poderia estar sendo uma empresa comprada a preço justo ou a preço caro, porque se ela gerar prejuízos consecutivos, esse patrimônio líquido poderia cair a ponto de ficar inferior que o valor de mercado da empresa. Mas uma parte que é bacana da gente visualizar é a seguinte, descendo aqui no balanço patrimonial da empresa, na parte dos ativos, para você que não conhece, o ativo são os bens e direitos de uma empresa. A gente consegue ver o seguinte, aqui na coluna de 2022, em caixa e equivalentes de caixa, a empresa tem 2 bi em caixa, isso aqui seria conta corrente, etc. Contas a receber, a empresa tem quase 7 bi, 6,6 bi, ou seja, ela poderia descontar isso em algum momento e antecipar recebimentos, e em estoque a empresa também tem algo próximo de 5,6 bilhões. Ou seja, essa parte aqui já poderia ser um alertinha do seguinte, a gente está comprando uma empresa a valor de mercado de 2,9, mas ela tem ali em grana, em caixa, em recebíveis que poderiam se tornar caixa caso fossem descontados, e em estoque que também poderia se tornar caixa se fossem vendidos a valor justo ou às vezes a deságio. Nós vimos ali que ela tem em caixa, em recebíveis e em estoque mais do que 10 bi. Ou seja, essa métrica aqui já poderia nos chamar a atenção que realmente estamos comprando algo por um preço menor. Mas aqui é válido lembrar o seguinte, a empresa tem dívidas e toda essa questão também tem que ser levada em consideração. Você não pode olhar algo isoladamente para tomar decisão. Outra parte que eu queria trocar uma ideia com vocês aqui do Status Invest é a parte da DRE. A DRE é o quê? Receita, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo de uma ação. Então aqui a gente consegue ver o seguinte. Na parte da receita líquida, ela teve uma crescente. Se a gente olha para 2018, era na casa de 27 bilhões e agora a gente está aqui em algo próximo de 31 bilhões. Isso é bem atrativo. Mas o que impacta bastante essas empresas do segmento de varejo é o seguinte, como elas precisam de muito capital, de muito investimento, a despesa financeira acaba impactando bastante o resultado delas. E quando a gente olha aqui para o resultado financeiro, em 2018 nós tínhamos uma despesa financeira, ou seja, uma despesa com juros de 741 milhões. Agora, em 2022, nós temos uma despesa financeira na casa de 2,2 bi.
Ou seja, praticamente triplicou a despesa financeira, e isso complica demais, porque isso reduz muito o lucro ou até mesmo faz com que a ação feche com prejuízo. Quando a gente olha aqui na parte do lucro líquido, em 2018, um resultado negativo, ou seja, um prejuízo de 267 milhões, e aqui em 2022, um prejuízo de 342 milhões. Ou seja, através dessa parte, a gente conseguiu visualizar o quanto que essa taxa de juros impacta na ação. Porém, a gente conseguiu ver que o montante é muito robusto, na casa de 2,2 bi. Porém, em um momento onde a empresa consiga sobreviver a esse período econômico e tenha uma queda na taxa de juros, a gente conseguiu visualizar o seguinte: se essa despesa financeira reduzir, a gente vai ter um aumento muito atrativo em relação à lucratividade. Ou seja, com a redução da taxa de juros, a gente conseguiria ter uma injeção direta de lucratividade para a empresa. Aqui no relatório do quarto TRI de 2022, na geração de caixa operacional, a gente consegue visualizar que em 2021 ela tinha uma geração de caixa negativa na casa de 910 milhões e em 2022 uma geração de caixa positiva de 2,6 bi. Aqui a gente precisa ajustar essa geração de caixa porque ali embaixo a gente consegue visualizar o seguinte: 1,75 bilhão, renovação da parceria com o Bradesco para cartões co-branded. Ou seja, tem que tirar essa parte, porque é meio que uma geração de caixa não recorrente, mas mesmo assim, se a gente tirar, a gente teria uma geração de caixa positiva. E ali no último slide a gente viu sobre esse recebimento de 1,7 bilhão, e aqui a gente está no fato relevante que mostra essa renovação da parceria entre a Via e o Bradesco. Aqui, a gente descendo um pouco aqui abaixo, a gente consegue visualizar o seguinte: além de outras condições, o aditivo tem o objetivo principal de fixar novo prazo de vigência, quando a gente vê aqui, ó, serviços financeiros até 2037. Ou seja, isso não significa absolutamente nada, mas eu quis trazer essa parte por conta do seguinte: às vezes você vê o preço de cotação da ação ali e pensa, pô, será que faz sentido investir? Mas será que não é muito arriscado? E agora, o que eu faço? Mas, poxa, você tem que pensar sobre uma ótica mais racional e não emocional. Esquece esse negócio de se pode subir ou se pode descer. Você viu aqui que o Bradesco fez uma parceria até 2037, ou seja, com mais de 15 anos, injetou um capital na casa de 1,7 bi, ou seja, ele muito provavelmente efetuou um estudo com base na última parceria, viu a perspectiva para o futuro e efetuou isso. Eu só quis trazer isso daqui porque muitas vezes as pessoas ficam querendo investir só para fazer um ganho ali ultra rápido, ou pensando na próxima Black Friday ou no próximo Natal e etc. Se você pensar mais a longo prazo e visualizar a empresa, não literalmente como um tickerzinho lá que fica subindo e descendo, mas como algo que pode ser potencializado ao longo do tempo, melhorar processos e melhorar resultados, tudo isso pode trazer melhores investimentos para você no futuro. Esse slide eu separei para a gente trocar uma ideia, para a gente conseguir ver o impacto da tecnologia no aumento e no potencial de produtividade do vendedor. Aqui a gente vê que o GMV por vendedor, ou seja, o volume bruto de vendas da parte digital, ela foi superior, ela teve uma grande crescente, principalmente quando comparada com o período pré-fechamento, e a receita por vendedor ela também está crescendo, principalmente comparada ao período de pré-fechamento, ou seja, essa potencialização de e-commerce, serviços digitais, todas essas coisas podem potencializar também as vendas, que pode potencializar receita, EBITDA e futura lucratividade da ação. Essa parte da logística eu também acho interessante, porque se a gente visualizar aqui, de 2019 até 2022, ela tá potencializando a sua malha própria nas entregas, que em 2019 era na casa de 16% e agora em 2022 já está em 72%. Ou seja, reduzindo a dependência com terceiros. E aqui mais abaixo a gente consegue ver a parte de logística como serviço, a gente consegue visualizar que essa operação ela foi potencializando pós-fechamento e potencializou bastante a quantidade de entregas e a receita com frete. Isso daqui também traz uma nova linha de receita para a empresa que, apesar de não ser a principal, traz um incremento, o que potencializa os resultados ao longo do tempo. Uma parte importante que muita gente se preocupa é com a questão de demandas trabalhistas. Aqui a gente tem para 2022 o projetado e o realizado. O impacto no caixa projetado seria de 1,5 a 2 bi e o realizado foi de 1,2 bi, ou seja, inferior à projeção, o que é positivo. E o impacto no resultado, que seria em algo próximo de 1 bi, foi de 0,7 bi, ou seja,
o projetado foi superior ao realizado, o que é atrativo porque deu um impacto inferior tanto em caixa quanto em resultado. E a projeção aqui para 2023 e 2024, a gente consegue ver que ela é uma projeção inferior quando comparada a 2022, o que pode ser positivo, principalmente se o realizado desses períodos se comportar como o de 2022, que trabalhou inferior às métricas projetadas. E isso poderia trazer uma tranquilidade maior para os investidores por ter uma percepção de que esse impacto, tanto em caixa quanto em resultado referente às demandas trabalhistas, seria cada vez menor ao longo do tempo. Um outro ponto que é positivo para as ações é a monetização de créditos fiscais. Aqui, em 2022, ela deu um guidance, ou seja, uma projeção ali de 1,8 bi de monetização de créditos fiscais, e o realizado foi de 2,4 bi, ou seja, 600 milhões superior ao previsto, o que é positivo. E para 2023, ela tem uma monetização prevista de 2,5 bilhões. Ou seja, como ela cumpriu com o guidance de 2022 e entregou ainda uma monetização a maior, a gente poderia esperar que para 2023 a gente conseguiria ter essa monetização de 2,5 bi estipulada por eles. E, independente disso, trazer uma entrada de caixa, talvez por conta de uma venda desses créditos, ou trazer uma compensação em outros impostos, isso seria positivo, porque a Via não iria precisar ter uma saída de caixa para efetuar esses impostos que seriam compensados, ou teria uma entrada referente à monetização desses créditos caso eles fossem vendidos. E em ambos os casos, isso traria uma tranquilidade para o fluxo de caixa da empresa. Um outro ponto importante que traz preocupação para os investidores é a questão de dívida, mas por aqui a gente consegue visualizar o seguinte, aquele detalhe do caixa e recebíveis que poderiam ser descontados e se tornar caixa, a gente consegue ver que ele traz aqui a totalidade de 6,2 bilhões. Por quê? Porque ele considera o dinheiro já que a empresa detém e os recebíveis que ela poderia efetuar esses descontos. Como a gente consegue visualizar aqui embaixo, no quarto trimestre de 2022, a posição de liquidez, incluindo recebíveis não descontados, totalizou em 6,2, ou seja, não é um dinheiro, mas poderia se tornar caso fosse descontado e poderia honrar com essas dívidas. E daí é que ele mostra também a dívida de 4,1 bilhões e informa que praticamente 60% dela possui um vencimento de 2024 a 2029, o que também poderia trazer uma maior tranquilidade para o investidor, porque ele entende que a capacidade de pagamento da empresa, caso ela efetue esses descontos, seria na casa de 6,2 bi, ou seja, superior que esses 4,1 bi de dívida, e independente dos casos aqui, mostra uma tranquilidade de ela conseguir continuar honrando com essas dívidas ao longo do tempo ou fazendo rolagem de dívidas. A minha opinião é a seguinte: o segmento de varejo ele é complexo, as empresas possuem margens baixas, a taxa de juros alta atual complica demais por conta dessa despesa financeira elevada, o que comprime o resultado, força a fechar com resultados reduzidos ou prejuízo, todas essas questões. Mas se você tem um perfil atrelado a risco, se você acredita que ela pode ser um potencial de investimentos para sua carteira, você poderia controlar na exposição, se expondo a pouco. O que a gente consegue ver é o seguinte: caso a empresa sobreviva a todo esse cenário complexo, ela sim poderia entregar resultados interessantes ao longo do tempo, principalmente caso tenha uma queda de taxa de juros, porque daí já ia tirar um pouco dessa despesa financeira, trazendo uma certa lucratividade. Caso ela consiga também fortalecer essa área de logística como serviço, aumentando esse incremento de receita, potencializando todos os outros resultados de uma forma indireta. E a gente já viu que ela está sendo trabalhada a um preço de valor de mercado de 2,9 bi, mas que em créditos tributários, anualmente ela já está fazendo monetizações nessa casa de 2,5 bi. Ela fez a renovação com o Bradesco ali, teve essa entrada de 1,7 bi e renovou por 15 anos de parceria, ou seja, algo de longo prazo. Ela tem em caixa, recebíveis e estoque praticamente o triplo do valor de mercado que ela está sendo trabalhada. E quando eu vejo tudo isso, eu entendo que sim, ela é uma empresa com um risco potencial muito grande envolvido. Tem essa questão das lojas americanas que também apresenta um risco extra, porque fica aquela dúvida: será que tudo que está em balanço de fato é o que está? Então tudo isso gera uma sensação de que no mínimo você teria que ter uma extrema prudência caso fosse investir nas ações da Via. Porém, com base nos resultados que ela gera, com base em todo esse controle de dívida trabalhista, monetização de crédito, controle de dívida, aparentemente ela está fazendo um ótimo resultado. E ao longo do tempo, caso tudo seja positivo, ela poderia sim entregar resultados interessantes e ter uma valorização ao longo do tempo. Eu invisto nas ações da Via, porém uma posição extremamente reduzida por conta de toda essa questão de risco envolvida.
Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!